eu sou a Gabi Fadel e hoje eu vim conversar com vocês sobre uma das coisas mais importantes que já aconteceu no Brasil em 2020, BBB. 2020 é um ano que eu sinceramente não tô entendendo muito bem o que tá acontecendo, porque tantas reviravoltas, eu tô assistindo BBB e eu nunca estive tão investida em alguma coisa na minha vida. E olha que isso vem de uma pessoa que realmente nunca acompanhou BBB. Eu acho que um dos últimos BBBs que eu assisti deve ter sido, sei lá, em 2003. Sei lá, quando foi o BBB da Sabrina Sato? Eu era criança. Foi uma das últimas vezes que eu vi BBB. E eu nunca mais acompanhei, eu não sabia nem muito bem como o programa funcionava ainda. Só que esse ano... E esse BBB, pra mim, é basicamente uma fábula sobre como é o machismo no Brasil. Tem tantos tópicos, tem tantas coisas importantes pra gente falar sobre isso, que eu precisava gravar em um vídeo. Pra você que não tá acompanhando, tudo bem, eu vou te explicar porque eu sei de todos os detalhes de tudo. Então eu vou tentar dar uma passada rápida sobre o que aconteceu. O BBB desse ano é dividido entre pessoas famosas e pessoas não famosas. E os homens não famosos decidiram armar um plano logo na primeira semana pra desestabilizar, de acordo com eles, as meninas famosas. No caso, especificamente, a Mari e a Bianca. E a gente vai falar muito ainda da Bianca nesse vídeo. Basicamente, todos os meninos estavam sabendo desse plano, mas quem tava realmente colocando o plano na execução era o Lucas e o Patrix. O Patrix, esse que foi um dos mandantes do negócio, basicamente quem inventou. Um outro cara que sabia do plano, o Watson, contou para umas meninas não famosas que os meninos tinham esse plano de, basicamente, manchar a reputação das meninas famosas. A ideia era eles ficarem dançando, seduzindo as meninas, fazendo com que elas fizessem coisas que queimassem elas aqui fora pro Brasil, porque elas eram casadas ou estavam namorando. O que a gente já pode identificar o nosso primeiro ponto problemático aí, que é o fato de que os dois caras mandantes desse plano também namoravam aqui fora. Mas pra eles tudo bem, a namorada deles ia perdoar, e o Brasil também, aparentemente, porque elas que não podiam se queimar. Elas iam ficar mal vistas aqui fora. Elas. Porque elas iam estar dando mole pra eles. Elas que iam estar fazendo massagem e fazendo as coisas. E dançando com eles. Talvez até ficar com eles. Mas eles não. Pra eles tudo bem. Por quê? Porque foda-se que é homem. Né? A namorada perdoa depois. Uns homens babaca desse, talvez já tenham feito merda antes. O Brasil perdoa. Dane-se que vocês inventaram um plano que possivelmente pode acabar com um relacionamento, um casamento. Foda-se. O Brasil perdoa. Nenhum deles achou problemático, nenhum deles achou errado, nenhum deles em nenhum momento achou que eles poderiam se fuder nessa história, porque é um puta plano escroto. Não. Porque a gente tá acostumado a sempre culpar a mulher nesse tipo de situação e não o homem, ainda mais quando a ideia veio dele e ele é o mandante, então aquilo seria uma coisa perdoável, mas não ela, porque ela não sabia. Então ela tava agindo pelo que ela queria, talvez essa é um pouco da lógica por trás. Então eles são perdoáveis. O que acontece é que eles estavam achando isso tudo tão normal que eles contaram pra algumas das meninas não famosas. E as meninas não famosas ficaram horrorizadas, é claro. E elas primeiro acharam que elas não iriam contar pras outras meninas porque elas tinham medo delas não acreditarem nelas. Quem nunca viveu uma situação parecida de saber, por exemplo, que o namorado de alguma amiga tinha traído ela, mas não queria contar por medo dela não acreditar em você. Mas depois de um tempo, elas cederam e elas resolveram contar. Só que o que acontece? Quem contou do plano foi o Watson. Mas o pior de todos era o Patrix. E o Patrix já tava assediando as meninas, ele balançou os peitos da Bianca numa festa que tava bem bêbada. Basicamente colocou as bolas na cabeça da Fly também numa festa. Mas, todavia, entretanto, ele era visto pela casa como um cara super legal. Ele chegava a dizer pras meninas que ia proteger elas, como se tivessem precisando de proteção, mas enfim. E ele era muito querido por todo mundo da casa, ninguém conseguia enxergar o que ele tava fazendo. E no final dessa história, quem saiu como vilão foi o Watson. E as meninas foram confrontar o Watson e jogaram tudo na cara dele, que elas sabiam, foram perguntar. Só que teve uma menina que não acreditou, que foi a Bianca. Inclusive, uma que já tinha sido assediada, todo mundo viu. A galera aqui fora já tava revoltada, pedindo pro Patrick ser expulso, porque ele tinha balançado os peitos dela quando ela tava bêbada. Ela não acreditou na história. Agora que vocês já pegaram mais ou menos o contexto geral, vamos por algumas partes pra eu explicar por que é que esse BBB tá sendo tão histórico em vários sentidos. Em primeiro lugar, apesar de eu não ter
ter acompanhado o BBB do ano passado, eu sei que a galera falou bastante na internet, as pessoas ficaram bem revoltadas, que uma mulher extremamente racista e homofóbica ganhou o BBB. Ela fazia com uns comentários horrorosos, assim, e as pessoas que eram militantes, que apontavam os erros dela, foram vistos como os chatos da edição. A gente pode problematizar isso, porque a galera que era militante, que era mais engajada, era negra, né? Então, assim, às vezes a gente ouve os brancos, mas a gente não ouve os negros. E a menina que era super racista, era bem branquinha, lourinha, padrãozinho. A gente teve essa edição em que essa menina ganhou, e agora a gente tem uma edição onde a gente vê todas as meninas se unindo contra homens extremamente machistas, o que é uma coisa muito foda, porque você vem de um BBB completamente racista pra você ver um BBB onde tá sendo o extremo oposto. Mas eu quero falar de algumas pessoas específicas desse BBB. Primeiro, um dos personagens mais odiados que eu já vi na minha vida, que é o Patrix, o cara que basicamente arquitetou tudo isso, que já saiu. Uma outra coisa que tá sendo muito interessante de observar nesse BBB é como tem uma inversão de poderes em relação ao público e à emissora. O BBB é um programa que é conhecido por ser manipulado. Quando as pessoas assistiam pay-per-view em outras edições, falavam que tinha momentos em que o áudio ficava mudo, porque vinha uma voz do além, que falava alguma coisa pra eles e ninguém sabia exatamente o que era. Também já houveram pessoas falando que tinham partes roteirizadas e coisas do tipo. E no geral é meio controlado ali o que acontece. Só que nesse BBB aconteceu uma coisa que pra mim foi muito especial, que foi ver o público basicamente tomando conta da situação. O que acontece? Quando teve esse paredão, era pra ser um paredão triplo, só que porque o Patrix empurrou o Pyong, outro ponto em que todo mundo ficou pedindo pra ele ser expulso do programa, porque basicamente é agressão, ele já tinha assediado duas meninas, daí ele tinha agredido o Pyong, que caiu de cara no chão, se machucou na hora de atender o telefone. Ao invés disso, eles resolveram que eles simplesmente iam falar assim, não, a gente não vai expulsar ninguém, tá de boa, a gente não chegou numa conclusão direito, assim, quando claramente ele foi empurrado no chão. Então o que a gente vai fazer é que esse paredão, que era pra ser triplo, vai ser quádruplo. Ninguém vai conseguir escapar do paredão. Então foi pro paredão Pyong, Patrix, o elemento do mal, Adson, um outro elemento do mal, mas um pouco menos mal do que o Patrix, mas que foi o que todo mundo da casa tava contra, porque ninguém tinha descoberto do Patrix, que o Patrix era o mandante daquele plano. Todo mundo tinha colocado toda a culpa no Adson. E o Patrix tinha falado, ai, que coisa horrorosa, hein, Adson? Nossa, que feio. E uma outra pessoa que eu não me lembro quem é. Era o Babu. Todo mundo da casa achava que o Adson ia sair, porque todo mundo tava contra o Adson e todo mundo tinha entendido que o Adson era o vilão. Só que a gente aqui fora sabia que quem era o vilão era o Patrix, pessoa que todo mundo amava. Então, a gente ia votar pra tirar o Patrix, que um grandíssimo filho da puta tinha empurrado, assediado. Mas a gente sabia que isso ia simplesmente explodir a cabeça das meninas da casa. Porque elas iriam achar que o público simplesmente não tava com elas, não acreditava na luta delas. Porque elas viam um cara como super legal e o outro como vilão, e o cara super legal ia sair e ninguém ia entender nada. Nesse meio tempo tava acontecendo a Casa de Vidro, que é uma casa toda de vidro num shopping no Rio de Janeiro, onde as pessoas podem passar e ver, e nessa casa tem 4 pessoas, dessas 4 pessoas, 2 são votadas pra entrar na casa. As pessoas começaram a levar cartazes com informações pra eles passarem pro galera lá dentro, porque a gente sabia que ninguém ia entender nada. Então, e as pessoas estavam realmente muito preocupadas em explicar a situação para as meninas e dizer, não, a gente acredita em vocês, vocês estão certas, só que vocês não estão vendo o que a gente tá vendo e a gente sabe quem é pior. Na verdade, esse negócio de levar cartaz não pode acontecer. Tanto é que nunca aconteceu antes, porque não pode mesmo. Eles não deixam você entrar na fila da Casa de Vidro se você tiver com cartaz, não pode. Não, você não pode passar informação pra galera lá dentro, tanto é que eles já entram em confinamento antes de entrar na Casa de Vidro. Eles já não estavam vendo o programa tinha um tempo. Só que começou a ir tanta gente com cartaz, e aí os seguranças não deixavam eles entrarem na fila, então eles ficavam simplesmente atrás da fila com os cartazes, que foi impossível não deixar com que as pessoas fossem lá e passassem as informações. Tinha um outro problema. Gente, eles não vão falar porque a produção não vai deixar eles falarem. Eles não podem ficar passando informação desse jeito. Tanto é que teve uma reunião do Boninho com o pessoal da Casa de Vidro, onde eles falaram, ó, não é pra vocês ficarem passando toda essa informação, pensem bem no que vocês vão falar, porque é um jogo. E às vezes é bom vocês terem informações e não passarem pra galera. E reza a lenda que pode ter coisa em contrato também, deles não poderem falar, e tem várias coisas que a produção do programa não deixa eles falarem, tem vários momentos em que a produção do programa, aquela voz do além, para o programa e fala, não pode falar sobre isso, esse tipo de coisa. Mas o público sabia disso.
E o público começou a levar cartazes dizendo: se vocês não contarem, a gente vai eliminar vocês. Não vai ter essa palhaçada não. Quem manda aqui é a gente, que a gente tira quem a gente quiser desse programa. E no final tudo isso realmente aconteceu. Saiu o Patrick, a galera ficou desesperada, chorando. A Manu disse que ia sair do programa porque todo mundo achava que estava acontecendo a mesma coisa que tinha acontecido no programa passado. E aí entraram os 2 novos integrantes que estavam na Casa de Vidro e eles passaram todas as informações e todo mundo conseguiu entender o que estava acontecendo. Exatamente como o público queria. E isso foi, pra mim, uma coisa muito legal, uma inversão de poderes muito foda, do público conseguir participar muito ativamente do programa e de que rumo as coisas estavam levando. Uma coisa que eu nunca tinha visto acontecer em nenhum BBB dessa forma. Foi basicamente o público falando: quem manda nessa porra sou eu! Mas aí agora vamos pro segundo ato, que foi depois que a galera chegou e contou que na verdade o Patrick era muito pior e contaram várias coisas que estavam acontecendo. Eu acho que tem vários personagens muito importantes nesse BBB, como a Marcela, que é uma menina engajada, que é uma menina bem feminista, que sabe das coisas e que tá lá sempre pra tentar ensinar, pra tentar explicar pros meninos, pra fazer com que a galera entenda a situação que tá acontecendo. E pra cada pessoa representa um pouco de como outras pessoas reagem e se posicionam em situações assim. E pra mim, uma das coisas que tá sendo mais interessante de assistir é a Bianca, que é a Boca Rosa, a Pink Mouth. A Bianca é uma menina que claramente nunca se posicionou como feminista, apesar da galera dizer que ela vendia maquiagem com o discurso empoderado. O discurso empoderado dela na maquiagem, de que ela era uma mulher independente, com uma marca própria. Eu acho que não era tanto um discurso feminista de sororidade, realmente do que é o feminismo, e ela nunca se vendeu como feminista e dava pra perceber que não era mesmo. E de forma alguma, assim, eu vou tentar justificar atitudes que ela já teve aqui fora, que eu não apoio, não conheço a Bianca, não sei se ela é uma pessoa legal, sei de muitas coisas que estão aí na internet, é só pesquisar, de coisas ruins sobre ela, de que ela já fez com outras pessoas, e enfim. Que eu não acredito, porque sinceramente eu não acredito que ninguém é bom ou ruim, eu acredito que tem pessoas que a gente consegue tolerar um pouco mais do que outras, e pessoas que talvez se preocupem um pouco mais com o mundo em volta delas do que outras. E eu não tô aqui de forma alguma pra julgar o caráter dela, nem nada disso, nem nada do que ela fez fora da casa. Pra mim, assim, o interessante é ver ela lá dentro, porque dá pra perceber que a Bianca é uma menina que nunca teve a necessidade, a vontade de se desconstruir. Provavelmente nunca precisou. Claramente, ela é uma mulher que ainda carrega e reproduz muito machismo. Ela é uma vítima clássica da cool girl. Na minha visão, é bem infantil, mas eu entendo que tem meninas de 25 anos que ainda reproduzem esse tipo de comportamento, que é aquele comportamento de eu gosto mais de ficar com os meninos, porque eu sou descolada, eu sou uma menina legal, eu não sou uma menina dessas fresquinhas, eu não sou uma menina mimimi, eu gosto de rir com os meninos, de zoar com os meninos. Tanto é que a própria Bianca fala que ela ouvia os comentários machistas de meninos e ela não via nada demais porque ela não se importa com esse tipo de coisa. Claramente, 100% com o cérebro lavado pelo machismo. Exatamente como querem que todas nós sejamos. Tá certo, sejamos? Não sei. Tanto é que quando as meninas contaram tudo pra ela, aconteceu basicamente o que a gente sempre tem medo que aconteça quando a gente se encontra numa situação que a gente tem que contar um tipo de coisa assim. Ela não acreditou nas meninas. Ela escolheu acreditar nos meninos que falaram que aquilo não era verdade. E aí as pessoas ficaram muito chateadas com ela porque ela não estava acreditando nas meninas, que todas estavam unidas e ela era a única que não tava. E aí depois que o pessoal da Casa de Vidro chegou e contou que era verdade sim, que a Marcela estava certa, que quando ela contou dos planos dos meninos, que era realmente aquilo, e que a Bianca estava sendo mal vista pela galera aqui fora porque ela não tinha se juntado às meninas, ela ficou muito mal. E aí ela começou a tentar mudar, ficar mais com as meninas, ignorar os meninos e tentar entender um pouco melhor o negócio do feminismo. Eu acredito que ela quer realmente entender melhor o negócio do feminismo? Acho que não. Eu acho que realmente é uma coisa que ela esteja fazendo porque ela não quer ficar mal com o público. Mas a gente tá vendo pelo programa uma menina que claramente tá muito fragilizada. Ela chora muito. Um dos meninos foi falar com ela de uma maneira super manipuladora, querendo colocar a culpa nela de não estar acreditando nele. E ela simplesmente se trancou no quarto e começou a chorar, dizendo que ela não sabia o que fazer. E eu acho que a gente tá assistindo em rede aberta pro Brasil inteiro ver uma menina que claramente não queria acreditar no que estava acontecendo. Porque tem um peso em você entender certas coisas e você parar de negar certas coisas.
a verdade liberta, mas às vezes o peso é muito maior, porque tem várias coisas que são difíceis da gente aceitar. E às vezes a gente se nega às coisas e não é nenhum processo consciente, é um processo inconsciente, porque você não quer que aquilo seja a sua realidade. E eu acho que assim, foi um negócio tão bizarro de falarem pra ela que queriam fazer com que ela fosse vista como uma piranha na TV aberta, acabar basicamente com o namoro dela. E ela sempre teve essa visão de ser uma menina legal e não tomar partido e querer ser descolada com os meninos, e dá pra perceber também que por ela já ter passado por muita coisa assim na internet, da galera julgar ela, eu acho que também tem mais esse fator de que eu acho que ela fica com dó de quando todo mundo aponta dedos pra uma pessoa, assim. Acho que tem mais isso na equação dela, de você observar uma menina, ela simplesmente assim, tá tendo um breakdown, que eu acho que realmente é muita informação pra ela. E eu não sei se ela vai mudar a partir disso, se ela vai conseguir entender, se ela vai se desconstruir. Eu acho que é um processo muito mais longo do que um negócio que vai acontecer em 5 minutos num programa de TV, apesar das coisas lá parecerem ser bem intensas, então talvez seja um pouco mais rápido quando você tá dentro do BBB, que é tudo muito demais, assim. Mas ainda assim, a gente tá vendo uma menina que foi vítima de uma situação, que tava sendo manipulada, foi assediada, ainda está sendo manipulada, e dá pra perceber claramente que se não fosse pelas outras meninas estarem puxando ela pro lado e ela saber que o público tá vendo ela mal, ela ainda estaria sendo manipulada, ela ainda estaria do lado deles. E isso não faz dela uma pessoa ruim, faz dela uma grande vítima. Uma grande vítima. Uma menina que não consegue nem entender a situação onde ela tá pra conseguir sair. Me chateia muito ver várias pessoas apontando o dedo pra ela ainda assim é uma mulher. E a sororidade é sobre isso. É sobre a gente acolher as outras mulheres, mesmo que ela não tenha acreditado na Marcela de início. Mesmo que ela tenha ficado do lado dos caras. Porque, na verdade, você nunca tá do lado dos caras, nesse caso. Na verdade, você é como se estivessem 2 barcos, a Bianca estivesse afogando no meio deles. E o barco dos meninos não ia puxar ela pra lá. E as meninas estavam tentando puxar ela pra lá, mas ela não conseguia enxergar e entender que na verdade ela tava afogando no meio do mar. E é sobre isso. Eu não acho que sororidade é sobre a gente passar a mão na cabeça de todas as mulheres. Mulher pode ser filha da puta, mulher pode ser escrota, e você não é obrigada a gostar de todo mundo, mas é justamente num caso como esse, de uma menina que claramente foi uma vítima de uma situação onde estavam fazendo gaslighting com ela e ainda estão tentando. A menina foi assediada, a menina não consegue entender o que tá acontecendo, porque ela não teve essa instrução, ela nunca precisou, por mais que ela tenha vindo da favela, ela teve uma vida muito boa, ela saiu dessa situação, ela tem uma vida super privilegiada hoje em dia, não precisou. Sabe, ela não sentiu a necessidade, nunca aconteceu uma coisa na vida dela que ela conseguisse acordar. E a gente tá observando uma mulher finalmente conseguir entender o que é que o machismo causa na cabeça dela e na vida dela. E eu fico muito chateada em ver várias mulheres atacando ela. Você pode atacar ela por N outros motivos, que de outras coisas que ela já fez que foram muito escrotas, mas nesse caso específico, a menina foi assediada em TV aberta. Estão mentindo e manipulando pra ela, e ainda assim você tá atacando uma menina que tá claramente numa posição super fragilizada. Você não é obrigada a gostar dela. No mínimo é você entender que ela é uma das maiores vítimas dessa situação. Outro personagem que pra mim foi muito impactante de olhar, entender, me deu vários gatilhos, é o Patrix. Porque o Patrix era uma das pessoas mais manipuladoras do programa. Ninguém conseguia perceber. E isso foi, assim, pra mim, como olhar de fora de outras situações que eu já vivi, onde ninguém conseguia perceber como uma pessoa era manipuladora e mentirosa. Todo mundo gostava dessa pessoa, mas na verdade essa pessoa era uma escrota. E o que eu achei mais bizarro de tudo isso foi ver o Patrick sair do BBB e ainda assim ir à entrevista sorrindo, falando. Ele, na primeira entrevista que ele deu, assim que ele saiu, ele ainda colocou a culpa no Lucas, ele ainda mentiu e distorceu de coisas que ele disse quando mostraram o VT pra ele. No caso, era o VT dele dizendo que ele tinha uma vantagem, que ele gostava muito de dançar, então que ele ia chegar dançando nas meninas, e ele querendo dizer que não era disso que ele tava falando, e que ele não entendeu o que o Lucas falou, que ele tava falando, na verdade, da namorada dele, um negócio assim, deu uma volta ali no negócio, e falei, meu Deus, essa pessoa, ela não para. Eu acho que agora ele já percebeu que
a merda que foi, explodiu. Ele já mudou um pouco o discurso dele. E de um ponto de vista psicológico, assim, você até consegue entender porque ele teve um histórico de abuso na infância. Então, assim, isso mexe com a cabeça das pessoas, né? Mas é muito bizarro assistir uma pessoa ser tão manipuladora desse jeito e como ela consegue. Porque ninguém na casa conseguia enxergar o que ele tava fazendo e ele saiu do programa da casa como um mocinho que foi injustiçado. Até a galera da Casa de Vidro chegar e fogo no parquinho! A Marcela, eu já falei dela, ela é uma menina super legal, empoderada. A Manu também tá se mostrando um cristalzinho. Mas tem uma outra pessoa que eu acho que a gente merece falar, que é o Babu. E o Babu, ele é uma pessoa, um cara, ele é mais velho, preto, gordo, mas que tá ali, e ele tá ali pra ouvir. Ele se colocou numa posição muito legal, que ele teve uma conversa com as meninas, onde ele falou: se eu errar, vocês me falem, porque eu tô tentando aprender também, eu tô tentando educar o meu filho de uma forma diferente. Você vê que é um cara que tá disposto a mudar, e pra mim, ele é o que a gente deveria mostrar para as pessoas. É isso que um aliado seja de qualquer movimento, seja contra a homofobia, seja contra o machismo, seja contra o racismo. É isso que um aliado faz, ele ouve e ele se coloca em grupos onde aquelas pessoas oprimidas não têm voz, não têm fala, não tem chance, e ele traz o discurso. Porque, por exemplo, as meninas estavam tentando falar com os caras que, assim, era a mesma coisa que falar assim com a parede, com um bichinho de pelúcia. Na verdade não, porque a parede não te interrompe sem parar e não grita com você. Então, talvez... Não sei, é a mesma coisa que falar com uma caixa de som muito, muito alta, que não tá nem aí pro que você tá dizendo, só tá tocando uma música muito, muito alta na sua cara. Os caras não conseguiam ter o respeito neles, nem de ouvir as meninas e entender. Eles até agora estão achando que eles não fizeram nada demais. Inclusive o Prior, que... Meu Deus, ele parece aqueles filhinhos de papai playboy que faz racha na Avenida das Américas, é isso que ele parece. Falando pra Marcela que ela vai ter que pedir desculpa pra ele pelo jeito com que ela tá fazendo, que ela agindo com ele, e ele realmente acha que não fez nada demais. Mas chega o Babu e ele conversa com eles e ele explica pra eles, e pelo Babu ser um cara, eles ouvem. O que é horrível, não deveria ser assim. Esse não é o certo. O certo é você ouvir uma pessoa quando ela tá falando das opressões que ela sofre. Mas como esses meninos, assim, a gente tem que começar assim do beabá mesmo, porque eles não conseguem nem começar a entender o que eles fizeram. É isso, tem que ser um cara. E é isso que um aliado faz. Não adianta você se dizer super feminista, mas quando seus amigos estão sendo babacas, quando seus amigos estão traindo a namorada, amigos estão falando de mulher como se fosse um pedaço de carne, objetificando e abusando, você só tá lá observando e talvez batendo palma, que nem o Guilherme fez. A gente não pode esquecer, agora ele tá, tentando bancar o bonzinho. Mas a gente viu, Guilherme, o que você estava fazendo antes, tá? Você se posiciona e você fala: não, isso não é legal, não é pra você estar fazendo isso. Não adianta nada você se dizer super desconstruído quando você tá apoiando os seus amigos fazerem 1 milhão de coisas babacas. É isso, basicamente. Pra mim, esse BBB tá sendo muito incrível porque a gente tá tendo a chance de mostrar e educar a população no geral em rede aberta. E por mais que tenham caras muito babacas nessa edição, ainda assim eles reproduzem discursos e eles falam coisas que tem muito homem por aí que acredita. Que fala que ele não é machista porque ele foi criado por mulheres, ele tem a mãe dele. Ué, meu lindo, até hoje ainda não inventaram um jeito de você nascer sem mãe. Claro que você tem mãe. E isso não faz de você menos machista. Só porque você estudou com meninas, como o Prior falou, isso não torna você menos machista. Você é obrigado a conviver com mulheres na sociedade. Eu não sei se você sabe disso. Eu acho que isso, na verdade, só mostra quão machistas as pessoas ainda são. Porque elas acham sempre o fato delas olharem pra cara de mulheres e perceberem que elas existem torna eles não machistas. E não é bem por aí, né? Enfim, esse é o meu resumão e é por isso que eu acho que esse BBB é uma grande fábula sobre o machismo. Por que ele é tão importante? Orgulho de ser alienadíssima. Me dê mais pão e circo, porque esse pão e circo nunca foi tão bom. Obrigada, capitalismo, por esses momentos. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de curtir, compartilhe com aquele seu amigo que também tá viciado em BBB, que tá indo dormir 5 da manhã todo dia porque o parquinho só pega fogo de madrugada. Acho um absurdo isso, acho que essa galera precisa melhorar os horários deles. Aliás, não tá sendo nem fogo no parquinho, é uma bomba na Disney, que todo dia tem treta. Não se esquece de curtir e se inscrever no canal caso você não seja inscrito ainda. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!